tem fantasiados de patriotas dos dois lados. É verdade. Você tem o patriota made in USA, que é o patriota dos Estados Unidos, ele foi ser patriota em outro país, né? E faz lá postagens agradecendo, obrigado, conclamando o povo brasileiro a agradecer o Donald Trump numa tarifa de 50% imposta contra o Brasil. E você tem o presidente que se diz defensor da democracia, da soberania, assim como o ministro do Supremo, que se dizem defensores da democracia, da soberania, enquanto estão lá legitimando concentração de poder em relator, que estão legitimando imposição de censura à rede social, com regras vagas, legislando em lugar do poder legislativo, etc. Lembrando que a Cruzoé, que é uma revista que o Duda edita, eu sou o diretor-geral, mas o Duda se empenha toda semana em fazer uma edição maravilhosa da Cruzoé e a gente troca ideias ao longo da semana para que a revista saia o melhor possível. É uma revista que foi censurada em 2019 por uma decisão do próprio Alexandre de Moraes. Foi a primeira vítima dessa série de censura. Só para lembrar para o público que não está acostumado a acompanhar o nosso trabalho. Então foi a matéria que mostrou o codinome do Toffoli na Odebrecht. Então a Odebrecht era uma das construtoras envolvidas no escândalo de corrupção da Petrobras. Os repórteres da Cruzoé tiveram acesso a e-mails que foram juntados à investigação que ocorria naquela época e que eram e-mails do Marcelo Odebrecht, então presidente da construtora, para executivos da empresa. E ele se referia ao Dias Toffoli como amigo do meu pai, porque o Toffoli é amigo do Lula, que é o amigo, né? Tinha uma conta, inclusive, associada a essa palavra amigo, que era uma conta associada ao Lula, que era amigo do Emílio Odebrecht, pai do Marcelo. Isso ficou absolutamente provado. Depois foram divulgados os vídeos em que o Marcelo Odebrecht explica o apelido, assim, então você tem todas as imagens e tal. E, no entanto, eles fingiram que era uma mentira, que era uma acusação criminal contra o ministro. Era uma verdade absoluta que depois, inclusive, foi reconhecida textualmente pelo ministro Luiz Edson Fachin. A reportagem acabou voltando ao ar por pressão do então decano mais antigo da corte, Celso de Mello. E desde então, o autoritarismo continua. Agora, isso não exime o Bolsonaro e outros integrantes ali do núcleo dele de determinadas atitudes que merecem uma discussão jurídica. Então, separar, só para concluir toda essa introdução, separar todos esses elementos e julgar o que está certo, o que está errado, onde que está certo, onde que está errado, é o dever jornalístico. Nós devemos fazer isso. Agora, a gente vive num país de polarização de bolhas em que as pessoas cobram dos jornalistas que sejam ativistas. Então é que você defenda o nós contra eles. A isenção virou xingamento, né? Virou xingamento. O bolsonarismo, ele fez isso, de tratar a isenção como um valor negativo. Então a independência, que é algo que foi buscado historicamente por todos os grandes intelectuais que têm obras perenes, que a gente acompanha, que a gente lê, ela hoje é achincalhada. Porque, na verdade, os sabujos de políticos, eles se consideram a verdadeira força independente. Quer dizer, quanto mais adesista, mais independente o sujeito se considera. Quando você vai ver historicamente, inclusive os pais do pensamento que essas pessoas dizem representar, por exemplo, o Edmund Burke, que é o pai do pensamento conservador, o Adam Smith, que é o pai do liberalismo econômico, fora filósofos, Aristóteles. Você tem um monte de grandes intelectuais na história, Michel de Montaigne, autor dos Ensaios, que é um livro que eu recomendo para todo mundo, principalmente na juventude. Todos eram independentes, seriam chamados isentões. O Edmund Burke escrevia até um artigo, na época eu era colunista do Estadão, que ele chegou a ser chamado de traidor dentro do próprio partido, porque ele se recusou a aderir a turminha ali do partido e trair os princípios. Então ele era um cara que defendia que você fosse fiel a determinados princípios para todas as situações e para todos os personagens. E eles querem sempre, os ativistas e políticos, que a gente traia os princípios para defender o grupo deles, a patota deles. Esse assunto do nós contra eles, né? Que essa coisa da reunião com os influenciadores. O PT durante muito tempo ele negou que tinha, né? Os Mavis e tal. E aí foi descoberto.
de Dilma Bolada e vários outros que recebiam ou não? Foi comprovado isso no final das contas? Um monte de coisa foi comprovada, né? Eu ajudei a popularizar essa expressão MAV, né? Porque MAV é mobilização em ambientes virtuais. Isso foi divulgado, o PT criou um grupo naquela época, os primeiros mandatos, que era um grupo que o PT estava treinando para atuar como militância digital. Ainda não tinha essa expressão milícia digital que foi popularizada pelo Alexandre de Moraes, no caso bolsonarismo. E agora eles estão se reorganizando porque estavam perdendo o debate nas redes sociais? Exatamente, mas eles têm uma militância permanentemente mobilizada. Eles só precisaram, assim, fazer uma coisa mais orquestrada mesmo. Olha, vamos todos bater nessa tecla. No caso, é chamar o Congresso de inimigo do povo. Ricos contra pobres. Ricos contra pobres. Nas últimas semanas, campanha específica, né? A gente viu muito isso. Mas ele já tem... Enfim, eu posso falar bastante depois, mas dura. Mas o PT continua perdendo o debate nas redes sociais, né? Eles não conseguem... porque o PT acho que ainda tem uma estrutura que é muito hierarquizada, né? Então, vem ali uma ordem do Lula e fala assim, gente, assim, todos os ministros agora vão ter que fazer alguma coisa assim. Olha, vamos aproveitar essa oportunidade, agora é só Brasil soberano, né? E eles saem meio que mecanicamente, né? Fazendo ali o que foram mandados, enquanto que a direita parece que consegue fazer uma coisa muito mais espontânea e criativa e desorganizada ao mesmo tempo, que muitas vezes até assusta as nossas autoridades, né? Porque eles fazem, poxa, como assim, né? O Haddad, por exemplo, o dólar começa a subir, aí vinha a AGU, né? A Advocacia Geral da União, fala assim, olha... Está tendo um plano aqui para pegar e criar uma conspiração na rede social para fazer o dólar subir, né? Quer dizer, eles imaginam uma estrutura única, né? Hierarquizada de cima para baixo, fazendo as coisas, quando na verdade a coisa acontece e tem acontecido com muito mais liberdade e de uma maneira muito caótica, muito mais na direita e com sucesso do que na esquerda. Pois é. Mas então, aí eles criaram a mobilização em ambientes virtuais e nós passamos a chamar cada militante que aparecia para defender as narrativas do governo e atacar jornalista independente de MAV, que era a sigla ali daquele grupo criado para se mobilizar na internet. E isso acabou pegando, né? Muitos de nós, e até hoje das pessoas que são bolsonaristas, mas que naquela época estavam ali com olhos críticos aos governos do PT, muitos passaram a utilizar essa sigla. Teve um jornalista que acabou conseguindo, pela lei de acesso à informação, o que o governo divulgasse, porque o governo não divulgava, não tinha transparência, os gastos de verba de publicidade federal com aquilo que o José Serra cunhou, Tucano, do PSDB, na época polarizava com o PT, de blogs sujos. Ah, tá. Que é essa rede de blogs hoje eles se chamam de revistas, eles se chamam disso e daquilo, eles se dão assim um patamar de veículo independente. E muita gente da nova geração que vai entrando na política, que não acompanhou todos aqueles processos, não sabem que eles estão vendo um veículo que ganha mais dinheiro com o governo que defende, porque ganha dinheiro diretamente do governo. É a verba de publicidade, que eu combato, porque a verba de publicidade de governos ela corrompe o mercado da comunicação. E eu vi isso acontecer por dentro do mercado da comunicação. Então, o governo dá lá, isso acontece. Municipal, estadual, federal. Mas federal é o mais grave, porque é o maior volume de dinheiro. Pois é. Então, o veículo recebe dinheiro e acaba fazendo uma cobertura positiva daquele governo, porque senão o governo não dá. Né? E aí, às vezes, fica difícil para um jornalista que tem a vontade de falar todos os fatos, doa quem doer, ficar num veículo assim, né? Então teve um jornalista que fez com que o governo divulgasse esses gastos, fez uma tabelinha ali, divulgou. Eu ajudei a repercutir naquela ocasião, e como eu já criticava vários daqueles blogs e tal, fiz matérias e tal, mostrando, olha, estava aqui mostrando que eles só repercutem as narrativas petistas, não é só isso, né? Eles ganham dinheiro do governo e tal, não sei o que. Um deles, inclusive, me processou naquela época. E é um famosinho aí que posa de independente em veículos de comunicação, como jornalista neto, mas que foi assessor do Lula.
Mas deixa isso para trás. Isso é uma informação que está lá talvez no Quem Somos, do blog original e tal, mas quando está com o microfone e tal, ninguém sabe, né? E que continua repercutindo até hoje as narrativas lulistas. E, claro, o Lula sempre dá entrevista para ele, porque o Lula só dá entrevista para aqueles, né, fora, eventualmente, no segundo turno, se ele precisar de alguém um pouquinho mais independente, ou numa situação de muita dificuldade, mas se não, ele dá só para claque. Então, um deles me processou, perdeu em primeira instância, recorreu para a segunda, perdeu por unanimidade na segunda, que foi a mesma coisa que aconteceu com os bolsonaristas que me processaram pela mesma coisa, né? Porque eu fiz matéria sobre a militância, como eu sempre faço, porque a máquina de propaganda do governo, ela tem que estar no radar do jornalista, porque ela que está influenciando o debate público com as narrativas de interesse daquele grupo político. Então, se você não mostrar como eles pensam, como eles agem, como eles se organizam, você não está mostrando o esquema de poder. Você não está mostrando como é que isso influencia o João, a Maria, da sociedade brasileira, que estão ali ligando a rede social e vendo os propagandistas. Quando eu fazia isso tudo a respeito do governo do PT, esses que hoje são bolsonaristas, imagina, não criticaram nunca, eles adoravam, faz mais, né? E eu fazia, e continuei, respondi processo judicial e tal. Quando eu fui fazer do lado do Bolsonaro, eles me atacam até hoje. E eles começam a fazer as associações mais pilantras possíveis, né? E vários no chat já devem ter feito aí, porque os ativistas estão mobilizados aí para atacar. Que a reportagem tal que o Felipe fez foi o que originou a censura e tal, não sei. São coisas assim que falseiam a cronologia dos fatos, que falseiam o próprio conteúdo das decisões judiciais. E o curioso é que muita gente lê um troço desse, que é uma síntese que não tem nenhum elemento substantivo, não tem um documento que ateste aquilo e que mostre, né, que o jornalista jamais deveria ter publicado aquela informação verdadeira, porque isso prejudica o meu grupinho político, que é a coisa mais absurda. O jornalista tem que publicar. Se depois alguém vai utilizar essa informação de uma maneira indevida, se for indevido, o jornalista vai criticar. Então, nós criticamos o inquérito das fake news desde o começo. Quem não criticou, quem legitimou, foi a família Bolsonaro, que fez pressão nos senadores para que eles retirassem a assinatura para a instalação da CPI da Lava Toga, que ia investigar o Dias Toffoli pela abertura do inquérito das fake news, que foi o primeiro a ser relatado pelo Alexandre de Moraes. E que tinha a ver com Lava Jato e tal, não era por causa de ameaça bolsonarista. Isso virou um pretexto a posteriori, que depois eles disseram, se vocês quiserem saber todos os detalhes dessa história, que não dá para contar aqui, porque seria muito longo, procurem no Google, bota o antagonista, aí bota assim, 6 anos de inquérito das fake news, 2 pontos, conheça a sua verdadeira história. Lá tá tudo compilado em forma cronológica. Mas aí só voltando, porque eu acho importante falar isso aqui, por exemplo, o Gabinete do Ódio. Né? Os ativistas bolsonaristas acham que eu que inventei o nome, Gabinete do Ódio e tal. E olha só que curioso, não foi sequer a imprensa. Gabinete do Ódio é a expressão utilizada por militares do governo Bolsonaro. O Estadão foi o jornal que descobriu que os militares, que tinham, lembra aquela treta dos militares com a ala ideológica, que é essa ala mais da rede social, mais ligada aos filhos do presidente. Então era o militar, era aquela turma ali, Luiz Eduardo Ramos, tinha uns ministros ali, que estavam irritados com aquela propaganda que atacava alguns deles e tal, e estava se referindo ao gabinete do... E o Estadão, como com jornalismo de bastidor, deu essa notícia. Falou sobre o Gabinete do Ódio, falou que tinha lá o pessoal que ficava no 3º andar do Palácio do Planalto, que tinha um gabinete ali específico. Tem vários outros utilizados pela propaganda. Então eu apontei depois militantes que tinham cargo em gabinetes de parlamentares, aliados, etc. Foram elementos que faziam parte de uma matéria muito maior. Mas o Estadão mostrou que havia aquilo ali, quase ao mesmo tempo a Folha veio e deu detalhes também, usando essa expressão, uma parecida, que nasceu do governo Bolsonaro. E aí depois eu fiz uma reportagem detalhando outros aspectos da propaganda bolsonarista, quem era quem ali, dos ativistas e quais que tinham cargo em gabinetes. Que é exatamente o que eu sempre fiz em relação aos governos do PT, que é mostrar de onde está vindo dinheiro para remunerar militância, para remunerar propagandista.
Claro que eles têm torcedores, tem fanáticos, tem gente que milita espontaneamente na rede social, mas é dever do jornalista mostrar como é que o dinheiro público está sendo usado. Então a gente tem que fazer isso em todos os governos. Agora, o sujeito não consegue ter, o sujeito que entra na bolha, só para concluir, ele não consegue ter essa visão independente de que realmente um jornalismo, ele deveria sempre fazer isso. Vigiar todos os governos, independentemente de lado ideológico, político, etc. Isso não entra na cabeça do ativista. Porque na cabeça do ativista, ele está no grupo do bem contra o grupo do mal. Então, assim, quem não faz tudo contra o grupo do mal, tá errado. Porque ele é o grupo do bem. Agora, você imagine, se a gente vai aderir a um lado que está no poder, etc., qual é a moral que você tem no próximo governo? Então você tem um monte de influenciador que ganhou microfone no horário nobre durante o governo Bolsonaro e tal, puxando o saco do Bolsonaro, e que ficou eternamente marcado por essa puxação de saco. Hoje o Bolsonaro não está no poder, mas ele sabe que se ele voltar, ele pode contar com todo esse exército, e vai ter verba de publicidade para aquele veículo, né, como teve durante o governo Bolsonaro, que eles fingem que não, né? O Bolsonaro acabou com isso. Na verdade, ele tirou uma parte de alguns veículos, né, que ele não gostava, como a Globo e tal, não sei o quê, e distribuiu para os veículos amigos. Né? E as pessoas ficam achando que o Bolsonaro acabou com isso. Tá? Mentira. Para. E aí depois, no ano eleitoral, que ele precisava da força da Globo também, ele botou de volta. Então tem matéria sobre a verba de publicidade no ano eleitoral para a Globo durante o governo Bolsonaro. Então, assim, esses são fatos, são as atitudes, né? Não é a propaganda. Desculpe me estender. E a gente vê uma leve melhora na aprovação do Lula. Então, quando você soma ótimo e bom, chega ali aos 30%. Mas 30% ainda é um número muito ruim para o Lula. Exato. Né? Então, assim, se o Lula daqui a 1 ano e 3 meses, na época da eleição, tiver com esses 30%, ele não se reelege. Né? A Dilma, quando conseguiu a reeleição, tinha 36%. Fernando Henrique, acho que era 43%. E o Lula, quando consegue a reeleição, 47%. Então, 30% somando ótimo e bom, um governador também, se for tentar a reeleição com 30% de ótimo e bom, não consegue. A aposta do Lula, o Lula achou uma oportunidade nessa história, nessa briga com o Trump, de se tentar ali melhorar a aprovação dele. E a aposta dele é esse efeito rally around the flag, que é essa ideia de imaginar que a população está se sentindo ameaçada por uma força externa, e aí o efeito rally around the flag é tipo você se empacota ali, né, na bandeira, você se junta em volta da bandeira com um sentimento mais nacionalista, e você apoia aquele que é o cara que vai te defender, vai te proteger, que é o presidente. Então, isso aconteceu 11 de setembro nos Estados Unidos, né, ali com o George Bush, aconteceu na época da Covid com vários presidentes de Estado, e o Lula está achando que vai ter esse benefício. O problema do Rally Around the Flag agora é que a eleição está daqui a 1 ano e 3 meses. E esse efeito, ele é temporário, né? Assim, ele vai durar, tem estudos até sobre isso, que é de 2 a 6 meses. Então, assim, o Lula pode tentar surfar nessa onda agora para buscar a reeleição, que ele sempre quis essa reeleição, só que o problema é que essa onda, daqui a 6 meses, vai passar. E aí vai ter que inventar outra coisa. Exatamente, difícil. Ele teve uma leve melhora, mas é difícil de sustentar isso, e a gente ainda está longe da eleição, né? Tem muita água para correr debaixo da ponte, e o Brasil é uma fábrica de escândalo. O Lula, com essa aprovação que ele tem, Lula vai? Eu duvido que ele não vá. Tá? É mesmo? Porque o Lula, ele vive disso. Ele vai estar com quantos anos? Se você olha as frases do Lula todas, ele já falou, olha, eu vou me candidatar por mais 10, 20, 30 Sério? anos. O Lula já falou, eu vou estar de bengalinha e eu vou me candidatar, né? Agora, apesar disso, tá, o Lula já também, ele também já está se programando. Eu acho que ele não tem muita esperança de vencer a reeleição. Ele vai tentar a reeleição, mas não tem esperança tanto de vencer. E por que eu vejo isso? Porque de vez em quando eu olho que parece que o Lula já está preparando a aposentadoria dele.
tá? Aposentadoria de 4 anos, tá bom? Assim, ele já... E o Lula já vê que ele vai ser um cara que vai estar viajando o mundo. Sim. Ele vai lá para Paris, vai dar uma palestra sobre combate à pobreza, aí vai a Janja junto, né? Aí depois eles vão para Pequim, Então, o Lula meio que ele já está preparando isso. E já tem muito petista também. Aliás, é um artigo do Roberto Reis na Cruzoé, na revista Cruzoé da semana, que ele vê também que o PT já está preparando um enredo para ser oposição daqui para frente, sabe? Então, assim, o Lula vai tentar sempre, tá? Ele está tentando já desde 89, né, a primeira tentativa dele, e ele vai continuar tentando enquanto ele estiver solto. Se ele estiver solto, não estiver fora da prisão, ele vai tentar. Mas eu acho que ele também tem essa ideia de que a próxima eleição não é dele, e aí ele vai curtir o mundo inteiro ao lado da Janja, viajando de avião, vai no bistrô lá com a Brigitte Macron, sabe? Depois vai de falar de novo lá com o Xi Jinping, vai estar curtindo, que é o que ele já está fazendo. Você pensa isso também, Felipe? Que o Lula vai mesmo para 2026? Olha, eu acho que ele só não vai... Se a situação estiver muito ruim para ele, a projeção de derrota total, eu não duvido nada que ele amarele, dizendo que tá velho, dando alguma desculpa para não ter uma última derrota. Não posso eliminar essa hipótese completamente, mas assim, o cenário precisa estar muito ruim. Se tiver ali páreo duro e tal, que é a tendência... Que como tá agora, né? Como tá agora, o mais provável, claro, que ele se candidate. Ele tem fome de poder, quer permanecer no poder sempre. O plano do PT era se perpetuar no poder. O próprio José Dirceu deu declaração outro dia que isso só não aconteceu por causa da Lava Jato, né, que atrapalhou. Aliás, o Duda falou o Lula tem um plano de se aposentar, foi o que disse o Antônio Palocci, né, ao relatar ali o dinheiro do esquema. Mas isso é uma outra história. Eu queria só fazer 2 ponderações aqui, porque... Muitas vezes se fala, né, o bolsonarismo e o lulismo são 2 forças, etc. E as pessoas que não acompanham minuciosamente o debate público e o resultado das pesquisas, elas pensam que a população está dividida 50%. E não é, né? E não é assim. Não. Primeiro que o Brasil não é um segundo turno eleitoral, embora o debate público pareça. E mesmo o segundo turno eleitoral, se você for analisar bem, ele traz votos ali que não são do Bolsonaro para o Bolsonaro, traz votos do Lula que não são do Lula, e de todas aquelas pessoas que não votaram em nenhum dos dois, ainda fica uma maioria. E as pesquisas agora, elas estão mostrando de uma maneira mais detalhada, as pesquisas estão ficando cada vez mais refinadas e melhores, e isso é bom, como você tem ali pelo menos 5 segmentos na sociedade. Então você tem o bolsonarismo, que é colocado graficamente aqui, mas eu não costumo utilizar de uma maneira muito genérica a expressão extremista. Depois a gente pode falar sobre isso. Mas ele fica mais à direita aqui no gráfico. Tá. Então você tem uma coluninha ali do bolsonarismo, aí você tem uma coluna da direita, pessoas que se identificam, né, para falar em identidade, identificam com a direita, mas que não são bolsonaristas. Aí você tem uma coluna central, que são pessoas que não têm posicionamento, é a maior coluna de todas. Você tem a coluna da esquerda não lulista, que cresceu até um pouquinho, e você tem a coluna lulista. A coluna bolsonarista e a coluna lulista, elas hoje, de acordo com as últimas pesquisas, são menores do que a direita não bolsonarista e do que a esquerda não lulista. Isso aqui que é uma novidade que veio com o desgaste do Lula e pode ser revertido, porque o lulismo ele era maior do que a esquerda não lulista, porque o Lula ele ocupou todo esse campo, é o que você estava falando antes. A esquerda se tornou refém do Lula. Muita, pelo menos a esquerda radical toda criticando o Lula, né? Até por esse chamando de Lula de neoliberal, de liberal. Você tem uma parte da esquerda muito crítica à às vezes aparece, mas é raríssimo. Nas últimas décadas, o Lula ocupou todo esse espaço. Tanto que no Brasil, se você critica o Lula, você é considerado de direita. Porque você critica o Lula. Automaticamente. Isso é a coisa mais louca que possa existir. Inclusive... Então, um portal que publica críticas ao Lula é considerado um portal de jornalismo. É um portal de jornalismo vigilante. Mas se você pegar e tal, porque vai ser sempre associado. Você teve no passado revistas
que no debate público americano seriam consideradas, no máximo, revistas do centro, se não centro-esquerda, que eram tidas como revistas de extrema-direita porque faziam reportagem sobre a corrupção no governo Lula. Se você pegar toda a parte de ideário, de causas, de costumes, etc., seria uma revista à esquerda no debate público. Pois é. Mas assim, no Brasil, falou de São Lula, você já é o extremista de direita, né? E isso é um horror também. Mas enfim, agora, do lado de cá, aqui da imagem da direita, em geral, quando essas pesquisas são feitas de modo mais refinado, a direita não bolsonarista ela é maior do que o bolsonarismo. Então, assim, você tem duas bolhas, lulista e bolsonarista. Mas você fala assim, mas Felipe, então por que eles ficam na frente na eleição? Por que ficaram nas ruas? Por que dominam? Porque eles são essa maior minoria em torno de um candidato específico. Então eles conseguem o bolo suficiente para eles estarem na frente no primeiro turno e chegarem ao segundo. Mas você tem uma maioria da população que não é aderente, que não é fanática, etc., por esses dois políticos. O que falta é uma representatividade que catalise, que absorva aquela demanda reprimida da sociedade e de, principalmente, uma maioria da sociedade silenciosa e desorganizada. Então você tem duas minorias barulhentas que acabam pautando aí o debate público quando você tem uma sociedade subrepresentada politicamente. Então essa é uma ponderação necessária, porque assim, os bolsonaristas, precisa falar um pouquinho da história recente do país, eles fingem que eles inventaram a direita no Brasil. Então assim, você tem um trabalho de trazer ideias, não só de contestação do campo da esquerda, mas ideias que são a tradição do pensamento conservador, a tradição do pensamento liberal. Citei aqui Edmund Burke, citei aqui o Adam Smith, e você tem vários autores aí da corrente conservadora, o próprio Russell Kirk, que redescobriu a vida e a obra do Edmund Burke, considerando o pai do conservadorismo moderno, Michael Oakeshott, um monte de autores, vários dos quais foram publicados, por exemplo, pelo Edson Filho, da Realizações, mando aqui um abraço para ele, que ele fez décadas de trabalho, que depois o bolsonarismo ajudou a jogar no lixo. Que décadas de trabalho de você trazer ideias para o mercado editorial, que é a base, o livro é publicado, aí as pessoas que atuam no debate público leem aquele livro, trazem as ideias para as suas colunas, etc. Aquilo vai aparecendo. Então, quando chegou a eleição de 2018, você já tinha há anos todo um trabalho intelectual e cultural feito por diversos autores e colunistas que eram contestadores do regime lulista. Então você já tinha todo um ambiente cultural com críticas à esquerda e, vamos dizer assim, formando um movimento espontâneo, não organizado, mas de ideias conservadoras, de ideias liberais, etc. O que não tinha era a representatividade política. Mas, para além desse movimento, esse é o ponto importante, você tinha uma demanda reprimida da sociedade, mesmo que não antenada com os autores, não lendo todos aqueles livros, que era por posições que no debate público são consideradas mais à direita. Então, isso é da população brasileira, já estava lá. E nós dizíamos, muito antes da ascensão do Bolsonaro, e autores que me antecederam, que, olha, a hora que tiver um político que pegar essas bandeiras aqui, que são as bandeiras da sociedade, o Ibope, o antigo Ibope, né, o Datafolha, eles tinham anos e anos de pesquisa mostrando que a maioria da população brasileira era contra a legalização do aborto, que a maioria da população brasileira era contra a legalização das drogas, que a maioria da população brasileira era a favor de penas mais duras para criminosos. Você tinha uma série de indicativos de que você tinha uma sociedade com maioria à direita, em determinados pontos que são divisivos no debate político americano e que foram emulados aqui no Brasil. Então, assim, aí juntou escândalos de corrupção nos governos do PT, crise econômica que estourou no governo Dilma, mas que foi plantada no governo Lula, ideias circulando com a facilidade do advento da internet e das redes sociais mais conservadoras, mais liberais, etc. Faltava um político pegar. O Bolsonaro olhou aqui, a família Bolsonaro, os próprios filhos e tal, foram se aproximando daquele campo porque já tinham uma contestação à esquerda, mas não pelas mesmas causas e pelos mesmos valores. Tinham por causa da treta de 1964, por causa da treta da ditadura. A mentalidade do Bolsonaro é
a linhagem histórica dela é dos militares que ficaram no poder no regime militar. Bolsonaro, ele fez uma defesa estatizante ao longo de toda a sua trajetória. Bolsonaro foi contra a privatização da telefonia, Telebrás, foi contra a privatização da Vale, foi naquele período contra as privatizações feitas pelo Fernando Henrique, que não era muito liberal também. Fez mais ali para fazer caixa em tempos de crise. Foi naquele período que ele falava em fuzilar. Lembra aquelas entrevistas antigas que vieram à tona nas eleições? Era para fuzilar o Fernando Henrique porque estava privatizando. Você entende? Esse cara virou o representante da direita liberal conservadora. Uma coisa um tanto bizarra. As condutas, as práticas, as defesas do Bolsonaro históricas, elas não condizem com o ideário de direita do padrão democrático, republicano, conservador ou liberal.